Secretarias, deputados Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 9 de maio do ano 2018, na cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlark, quarto secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, na sequência, foram aprovadas sem restrições. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Darcy de Matos, Serafim Venzon e Leonel Pavan. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Leonel Pavan e Serafim Venzon, PSTB, e a senhora deputada Ana Paula Lima, PT. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei 06/2018, 510 e 552/2017, respectivamente. Foram aprovados em segundo turno o projeto de lei 548/2017 e, em primeiro turno, o projeto de lei 136/2017, com emenda modificativa. Foram aprovados os pedidos de informação número 073 a 077/2018 e as moções 112 a 116 e 131/2018. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 376 a 386/2018 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 248 a 254/2018. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Skudlark. Em discussão, a ata acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch por até 10 minutos. Quero saudá-lo, senhor presidente, saudar os demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pela TVA e Rádio Digital. Eu quero, senhor presidente, trazer hoje a essa tribuna um debate que eu sempre tenho feito, sempre tenho trazido a todo momento, que é o debate econômico do nosso país. O desemprego aumentando, a desnacionalização em passos largos, e isso com certeza tem impactos violentíssimos sobre o futuro do nosso país. Para a economia brasileira, para as questões sociais e também na questão da arrecadação de impostos e dos reinvestimentos no nosso país. Infelizmente, no Brasil nós vivemos um período onde o denuncismo fácil virou moda e tem atacado violentamente as nossas empresas que competiam no Brasil e no mundo, que geravam emprego, geravam desenvolvimento, e agora, com o processo de denuncismo e uma estratégia de desnacionalização do nosso país, da perda de soberania, estamos perdendo competitividade e estamos perdendo setores importantes que o Brasil competia de passo a passo no mundo afora, né? Desde a questão do petróleo, através de uma estratégia clara do ex-presidente Lula, da presidente Dilma, de fortalecer pesquisa, investimentos no setor de pesquisa do petróleo brasileiro, e a partir disso
se identificou o pré-sal, né, na estruturação da nossa empresa nacional, da maior empresa pública do Brasil, que é a Petrobras. Além disso, nós competíamos fortemente no setor de construção pesada, no Brasil e no mundo, em construção de grandes obras, gerando emprego, gerando impostos, gerando dividendos para a economia brasileira. E, além disso, no setor de carnes, que foram os 3 setores que o Brasil se tornou extremamente competitivo a nível internacional. E este movimento do denuncismo que aconteceu no Brasil, por vários fatores, especialmente quando o setor do judiciário brasileiro querem fazer o espetáculo na mídia e querem aparecer, colocando em risco os setores estratégicos da economia brasileira e não se importando com a economia, mas principalmente com o desemprego, né? Porque certamente essas pessoas nunca trabalharam por salário mínimo, nunca tiveram que ganhar um salário mínimo, trabalhar 30 dias para alimentar a sua família, sustentar uma família, geram um impacto violento. Enquanto em outros países, quando tem um problema de corrupção, se separa o setor que tem a corrupção, apura-se a corrupção, mas não destrói as suas empresas. No Brasil virou moda a destruição e a condenação de nossas empresas. É claro que tem outros problemas por trás disso. Eu queria aqui destacar, quando entrar no tema das carnes, destacar aqui alguns fatores que fazem com que estas denúncias e estas estratégias norte-americanas, especialmente, mas de outros países, de assumir e tomar as nossas empresas brasileiras nesta competição, nós termos aqui uma situação, por exemplo, de falta de credibilidade de um governo para negociar para fora do Brasil, né? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, por exemplo, né, faz de forma totalmente equivocada a defesa do nosso país, né? Faz de forma totalmente equivocada, né? Então o governo não tem credibilidade lá fora, um governo que é resultado de um golpe, né, de um golpe parlamentar, midiático, jurídico, não tem credibilidade para representar o país hoje nesta nova perspectiva de retomar as negociações e o comércio internacional. E além disso, tem um outro fator que é fortíssimo nesse processo, que é a drástica terceirização do serviço público que nós vivemos. As próprias empresas estão fazendo a sua fiscalização. Isso é muito grave. Não é o Estado, não é um servidor público que faz, de fato, a fiscalização, né? Então, isso também, que nós sempre comentamos isso aqui, inclusive, isso também traz uma insegurança no processo de fiscalização, que é um dos grandes fatores que o Brasil e Santa Catarina se credenciou fora do país, que é a sua segurança sanitária. Então, estes fatores fazem com que este momento, nós vivemos este momento drástico da nossa economia catarinense e brasileira, que é, neste momento, o problema do setor de carnes. Então, nós precisamos retomar rapidamente, mas como retoma as negociações internacionais, que é um dos setores fortes, né, de comercialização internacional, a produção para o comércio exterior, que o Brasil e Santa Catarina têm, né, focado nesses últimos anos. Infelizmente, o mercado interno, com o desemprego, a redução do poder aquisitivo da população, cai o consumo interno e fecha-se as portas do mercado internacional. E aí vira essa situação que nós estamos vendo aí no setor, especialmente de carne de frango, mas quando cai o comércio internacional, quando não se vende frango para o exterior, cai também, entra o frango muito barato e cai o preço da carne de gado, cai a carne de porco, né? Também, e aí afetando todo o setor de carnes no nosso estado, no nosso país. Então é muito grave a situação que a gente vive, ela tem que ser encarada com muita segurança, com muita firmeza. Agora, como? Aí vem a grande pergunta. Como um governo que lá fora está sendo denunciado todo dia por um processo de corrupção, por um processo de golpe,
e por um processo de não respeito à democracia. Um país que mantém um ex-presidente da República, que foi um dos grandes articuladores desse mercado internacional, né, de novas aberturas. Foi no período do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, que o Brasil mais cresceu na perspectiva de novos mercados internacionais, né? Abrimos mercado com a China, com outros países, né? com a comunidade árabe, e agora a gente vive este momento de crise, onde tem um governo, em final de governo, entregando o patrimônio público, né? Vendendo fora ou entregando seu patrimônio público, sem crédito à sociedade brasileira, para comandar este processo de rearticulação do comércio internacional. Então, nós, de fato, estamos metidos numa baita encrenca, né? As nossas cidades do estado de Santa Catarina, que tem sua economia voltada ao setor agroindustrial, especialmente de carnes, como é o caso de Videira, como é o caso de Capinzal, como é o caso de Concórdia, de Chapecó, de São Miguel do Oeste, de Maravilha e tantas outras cidades catarinenses que têm no setor da indústria da carne, da agregação de valor e na exportação também, né, no mercado interno, mas especialmente na exportação, a sua economia voltada. Então, é um momento muito perigoso, momento muito complicado, porque estão lá hoje, agora já no mês de maio, dando férias coletivas aos trabalhadores. Isso para toda a economia local, porque para o caminhoneiro, para o agricultor que tem a sua produção na propriedade, especialmente a agricultura familiar e tantos outros setores que acabam sendo afetados. A arrecadação pública vai cair, né, porque quando a economia para, a arrecadação também não... E aí complica, inclusive, ainda mais o serviço público, que já é extremamente precário na saúde, na segurança pública e na educação, especialmente no nosso Estado. Então, queria deixar este nosso repúdio a tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil, que o Brasil foi levado a isso, infelizmente, foi levado a isso, por ter construído essa crise política em 2014 em diante, principalmente coordenado por um grande corrupto chamado Aécio Neves, né, coordenado, torcendo contra o Brasil, jogando contra o Brasil em todo momento, e depois vem de rodo via Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara, e vem o golpe parlamentar contra a presidente Dilma, que o Brasil sim sentia a crise nacional, a crise internacional, mas da forma que foi construída, de forma totalmente equivocada, esta crise política que agora virou crise econômica e deixa algum pai, alguma mãe de família sem emprego, sem perspectiva de futuro no nosso país, e a nossa agricultura familiar, especialmente, que agora, nesse momento, também é extremamente afetada. Então, é isso o recado que eu queria deixar para hoje. Obrigado. Na sequência, inscrito para falar o deputado Maurício Crudilar, por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, nossos colegas de trabalho da ALESC. Primeiro falar um pouquinho sobre a segurança pública do nosso Estado, que nós temos visto aí nos últimos meses transformações, principalmente na forma de atuação, e queremos reconhecer isso, principalmente na área da Polícia Militar, ao coronel Araújo Gomes, que assumiu com uma nova visão, com uma nova mentalidade, que foi para a rua, que tem dado resposta, tanto que nós sentimos aí uma redução em vários tipos de crimes, homicídios, os conflitos entre as facções, também a atuação firme da Polícia Civil, várias prisões, e reconhecer isso também ao delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Ghisoni, que com a equipe, com a DEIC, enfim, com todas as delegacias do Estado, nós temos tido ações policiais em todo o Estado de Santa Catarina,
e que tem demonstrado um efetivo combate à criminalidade. Aquilo que não se tinha um tempo atrás, que era a resposta imediata do Estado em ações e em palavras, agora está se vendo. Então, a população acompanha o problema da criminalidade aí todo dia. A população recebe as informações, a população começa a sentir preocupação, pânico, e precisa que o Estado dê a resposta. E, felizmente, nós temos visto, da parte aí da segurança pública, do próprio secretário Alceu, uma resposta imediata. Quando os problemas surgem, ele vai lá, se posiciona, diz o que está sendo feito e não só diz, porque em seguida, pelas ações policiais, nós verificamos, nós assistimos essa realidade. Então, a população catarinense, a população da Grande Florianópolis e de todo o Estado, tem visto uma mudança de postura na segurança pública. E isso é gerenciamento, porque o efetivo não mudou, as viaturas, equipamentos, as pessoas que estão na rua, que estão trabalhando, são as mesmas, mas tem outra forma de dar a resposta à criminalidade. Então, nesse ano, já deu para sentir uma mudança forte, uma mudança radical de atuação da segurança pública em defesa do cidadão catarinense. Então, reconhecer ao secretário Alceu, ao delegado Marcos Ghisoni, da Polícia Civil, ao comandante Araújo Gomes, reconhecer o esforço que tem sido feito, as ações que têm sido adotadas e o sentimento de segurança que é verdadeiro, que às vezes o sentimento de preocupação é de que está aumentando, e você vai ver nos índices de criminalidade, na verdade, não está aumentando, é um fato ou outro que cria na população uma preocupação maior. Mas a população está agora sentindo mais segurança e, ao mesmo tempo, os índices estão demonstrando que a criminalidade está caindo. Então, isso é importante e temos que reconhecer. Nada de buscar secretário do Rio de Janeiro, que nada fez para vir dar conselho aqui em Santa Catarina. Nós temos pessoas capazes. Saiu do meio do comando aqui um comandante que é da tropa, que é de família de policiais, que é gente de Santa Catarina, que conhece os problemas e que dá resposta. Então, tem que se agir com racionalidade, valorizar o potencial humano do nosso policial, e daí sim, com isso, nós temos resposta. Estive em Chapecó, final de semana passado, visitei a delegacia regional, que deu uma nova modalidade de atendimento, acabou com aquelas filas, ficavam 50, 100 pessoas aguardando atendimento na parte externa da delegacia, ficavam no sol. Hoje a delegacia tem um atendimento dinâmico, rápido, as pessoas não ficam na parte externa da delegacia aguardando atendimento, e também a resposta à criminalidade tem sido eficiente. Então, por isso, nós temos que reconhecer, tem havido esforço, tem sido demonstrado efetivo avanço na questão da segurança pública. Sobre outra questão que eu queria abordar, ainda tenho 4 minutos do tempo, senhor presidente. A indústria de Santa Catarina avança 5,9% no trimestre. E é motivo de alegria para os catarinenses ver que a nossa economia tem dado resultados, a nossa indústria tem apresentado crescimento em comparação
aos mesmos meses, aos mesmos trimestres, que essa avaliação é feita trimestralmente, comparado com o ano anterior e comparado com o desenvolvimento da indústria a nível nacional. Então, nós temos crescido mais do que em 2017 e temos crescido mais que a indústria nacional. E isso é muito importante. Os nossos índices têm apresentado excelentes resultados. A metalurgia, produtos de metal, veículos, automotores, reboques, carretas, produtos têxteis, enfim, todos os setores, a metalurgia e produtos de metal, com um destaque, com um crescimento maior. Reconhecer o trabalho da Fiesc nesse sentido, o empenho, a Fiesc que tem para Santa Catarina apresentado tantos resultados positivos, investindo no seu profissional, investindo no trabalhador. Não é só a questão salarial, mas é condições de trabalho, é formação, é curso, é educação, é saúde, que a Fiesc tem proporcionado aos seus trabalhadores. E tudo isso me faz ficar mais consciente ainda no voto que eu dei aqui pela admissibilidade da medida provisória 220. Ela diminuía o ICMS da indústria de 17% para 12%. Quando nós temos no Paraná 12% para a indústria, quando nós temos no Rio Grande do Sul 12%, o governo de Santa Catarina, governador Eduardo Moreira, encaminhou para a Assembleia a medida provisória baixando o ICMS da indústria para 12%. Houve uma reclamação de que a indústria têxtil não faz a sua programação para o mês seguinte, mas faz para a temporada seguinte, para o semestre. Houve um acordo, sentou a Fiesc, sentou a FEComércio, assinaram, o governo mandou uma emenda, uma retificação, corrigindo isso, e mesmo assim, por questões de pressão de grandes redes, quem se acredita do imposto sem pagar imposto, quem tem benefícios fiscais, esses foram contra, fizeram um movimento, vieram aqui e a decisão, infelizmente, mais política do que técnica, foi pela rejeição da medida provisória que ia beneficiar ainda mais a indústria catarinense. Então, isso tem que ser corrigido. O governo está procurando fazer a sua parte e nós temos que atender. FCDL, FACISC, todos manifestaram apoio à medida provisória. As pequenas empresas eram beneficiadas, porque quem paga o imposto é o cidadão, através das empresas. Mas aquelas redes que se acreditam sem pagar, que usam benefícios, foram contra a medida provisória, que infelizmente foi rejeitada. Fim das breves comunicações. Entramos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeira do PMDB, vai usar da palavra por até 15 minutos, o deputado Mário Marcondes. Senhor presidente, deputado Maurício Kudlak, que ora assume a presidência desta sessão, novos deputados, novas deputadas, ouvintes da TVA, o Radael, público que nos prestigiou na manhã desta quinta-feira, de mais uma sessão ordinária do Parlamento Catarinense. Eu gostaria de continuar aqui a explanação do deputado Maurício Kudlak, que ora me antecede, deputado, falando do resultado da medida provisória 220 rejeitada por os partidos
que hoje compõem um bloco de oposição ao governo do Estado de Santa Catarina. E tem ainda a cara de vir aqui no plenário, aqui no microfone, e dizer que faz parte desse governo. Não, não faz parte desse governo e também não são catarinenses também. Não olharam absolutamente nada, nada de reflexo para quem efetivamente emprega, contribui com o Estado de Santa Catarina. Pensaram, sim, no momento político eleitoreiro e rejeitaram, então, com um discurso que até 30 dias atrás era diferente. Podia vir medida provisória para essa casa, que era o procedimento normal. 30 dias se passou de um novo governo, e daí eles vêm com o discurso dizendo que não, medida provisória não serve para tratar de matéria tributária. É muito engraçado isso. Nós devemos, vamos pegar os videozinhos, os discursos dessa tribuna aqui, vamos jogar para o povo catarinense. Já que estão querendo fazer das votações na Assembleia palanque eleitoral, então nós vamos botar para Santa Catarina saber efetivamente o que fala num dia e o que fala no outro dia. Porque é isso que está acontecendo nessa casa. Outro dia eu me pronunciei aqui dizendo que estava gostando muito do movimento dessa casa, porque as votações agora estão vindo aqui em tempo relâmpago, está passando por comissão com uma facilidade, e que os problemas agora eram tudo do governo do PMDB, do governo do governador Eduardo Pinho Moreira. Que todos os buracos de Santa Catarina apareceram agora também. E daí vem aqui o nosso ex-líder do governo, do Raimundo Colombo, deputado Darcy, dizendo que faz parte desse governo. Faz parte de coisa nenhuma. Sucatearam o estádio, isso sim. Levaram até o bagaço da laranja. E deixaram o Estado numa situação de comprometimento financeiro nunca visto na história de Santa Catarina. Mas não tem problema, nós somos guerreiros. Nós vamos continuar lutando. Doutor Eduardo vai dar jeito, sim. E essa casa vai prestar conta lá fora depois, na hora de pedir o voto. Quando vem fazer voto eleitoreiro aqui, e não pensando no Estado de Santa Catarina, não pensando no empresário de Santa Catarina, não deixando com que o produtor de Santa Catarina, o empresário que investe em Santa Catarina possa ter uma concorrência, pelo menos, em igualdade de condições com o nosso estado vizinho do Paraná e do Rio Grande do Sul. E foi isso que fizeram. Na sessão aqui, onde saíram aqui dando gargalhada, pode dar gargalhada mesmo, Santa Catarina está enxergando as boas gargalhadas dadas aqui após aquela votação, onde derrubaram a medida provisória. Não estão pensando no Estado de Santa Catarina coisíssima nenhuma. Estão pensando em resultado de voto. E é por isso que a cada dia que passa eu mais me desanimo de ser político. Porque nós não temos mais político que administre, nós não temos mais político que pense na população, pense no voto, no resultado eleitoral. E foi isso que essa casa demonstrou naquela última votação, na terça-feira, sobre a medida provisória 220. Está aqui hoje, está aqui estampada aqui no jornal, aqui, a entrevista do doutor Eduardo Pinho Moreira, dizendo que não votaram contra o governador do Estado de Santa Catarina, mas votaram contra Santa Catarina. Uma bela entrevista, está aqui, ó. O povo catarinense deve estar lendo também. O Diário Catarinense circula no Estado de Santa Catarina e nos estados vizinhos, e deve estar lendo o que aconteceu aqui com a brincadeira que fizeram na terça-feira, quando rejeitaram o prosseguimento para voto de plenário da medida provisória. Que ali não se decidiu o mérito. E essa é a prova, que a votação foi politiqueira e barata. Não tem problema, agora vamos prestar conta para a sociedade, e já tem gente aí já com os cabelos arrepiados, que eu quero ver como é que vão se explicar nas suas bases eleitorais que votaram contra. Tudo bem, o voto está com a população que resolva. Eu tenho certeza que o doutor Eduardo Pinho Moreira vai fazer sim o que ele poderia ter feito com decreto e não fez. Poderia ter feito com decreto e não fez, porque teve acordo.
Os deputados que foram para lá buscar, em forma de medida provisória, viajaram no dia da votação. Não tiveram a coragem de vir aqui em plenário e dizer, ou melhor, desdizer o que disseram em videozinho, para espalhar nas redes sociais. Mas o doutor Eduardo pode ter certeza, quando diz que não tem a base na Assembleia Legislativa, ele tem a base sim. Porque se ele tem 10 ou 12 ou 11 aqui, ele tem 10 ou 11 que pensa por Santa Catarina e não pensa em resultado de voto. Mas também o que me traz na tribuna, senhor presidente, deputado Maurício, deputada Ada, na manhã desta quinta-feira, é a novela da nossa alça de contorno da Grande Florianópolis. Hoje está aqui na coluna do Moacir Pereira, a discussão, a reunião tida com a NTT, junto ao Fórum Parlamentar Catarinense, hoje presidido pelo deputado Jorginho Melo, onde se dá a boa notícia para a Grande Florianópolis, que a alça de contorno vai ficar concluída em 2022. Está indo. Era 2012, está em 2022, daqui a pouco 2024, 2026, 2028, 2030 e não vai sair. Só que as cancelas do pedágio estão cobrando e levantando e abrindo, e baixando e levantando todos os dias, 24 horas por dia. Quando eu me manifestei aqui que a NTT é advogado da autopista litoral, me criticaram. Mas é. E tem aqui o deputado Esperdiu a mim, que é um guerreiro, um lutador, e ele falou muito bem aqui no jornal aqui que colocaram, o deputado Jorginho Melo também, dizendo que chega de enrolação, chega de mentira. E chega mesmo. E nós temos que tomar uma posição. Porque hoje, para vir de Palhoça, a Biguaçu hoje está levando quase 2 horas. O que é isso, minha gente? Um corredor de desenvolvimento que é a Grande Florianópolis, que tudo passa por aqui. E daí nós temos que pagar o preço, está 1h30 na Via Expressa, para vir de São José até aqui, para andar 5 quilômetros. São José está sendo massacrado. São José está sendo sufocado com o movimento da BR-101, que se transformou em uma avenida de São José. E isso transformou uma avenida de Biguaçu em uma avenida de Palhoça. Nós fizemos, juntamente, já vou lhe conceder uma parte, deputado João Amin, nós fizemos aqui a visita, eu, deputado João Amin, outros parlamentares dessa casa, na alça de contorno. Tem 4 túneis, onde está dito aqui, inclusive pelo deputado Esperdiu a mim, que as licenças já estão vencidas. Vai continuar quando essa palhaçada? Onde é que está o Ministério Público Federal, que não acompanha o edital de concessão? Levanta as cancelas, que eu quero ver se no outro dia não vão dar prazo. Levanta a cancela do pedágio, porque fica muito bem, está cobrando, não está investindo, está ótimo, está só indo para o caixa. E se a autopista litoral amanhã dizer que não quer mais a concessão, porque está próximo de acabar, para não investir, como é que vai ficar a Grande Florianópolis? Como é que vai ficar o Estado de Santa Catarina? Como é que vai ficar os usuários da BR-101? Eu concedo uma parte, deputado João Amin. Deputado Mário, realmente nós fomos juntos lá verificar em loco essa obra importante, não só para Santa Catarina, mas para o Mercosul. Vai tirar 20% do tráfego diário de Palhoça até Biguaçu e vai desviar pelo contorno viário da Grande Florianópolis. Naquela verificação que a gente fez, realmente a construção de 4 túneis inviabiliza essa obra já que foi prometida para 2012, ela inviabiliza ser entregue para 2017, depois para 2019, depois para 2020 e ontem a notícia para que dá para 2022. É uma enrolação, o pedágio está sendo cobrado, já foi reajustado inúmeras vezes, o pedágio já foi reajustado inúmeras vezes, e é a comprovação da falha da licitação, da concessão das obras rodoviárias no Brasil, né? Porque se cobra, não se termina a obra e se coloca a responsabilidade nos órgãos ambientais,
nos órgãos de fiscalização, e a NTT, que deveria cobrar, levanta muita dúvida no seu real papel, de não só da NTT como agência reguladora, de todas as outras agências reguladoras do Brasil, sem contar a Anvisa, a Anatel. Então a NTT, ela é tão culpada quanto, se não até maior culpada do que a própria concessionária, que é muito fácil ser concessionária hoje, se coloca a responsabilidade em qualquer outro órgão e não se finaliza a obra, ganha dinheiro com pedágio, ganha dinheiro sem fazer a obra e cobra única e exclusivamente do cidadão que passa por lá todos os dias. É bom lembrar que essa concessão é uma piada, não só da BR-101, porque nem a BR-101 finalizou, é só ver o Morro dos Cavalos, aí se coloca culpa em índio estrangeiro, que eu não sei se é uruguaio, se é paraguaio. Então é isso que está acontecendo, uma palhaçada, uma enrolação, não com o Fórum Parlamentar que estava ontem lá, com o seu coordenador, o deputado Jorginho Melo, não é com o Jorginho Melo, não é com a prefeita Adeliana que estava lá, não é com a bancada federal de Santa Catarina, é uma piada com o cidadão catarinense. Obrigado, deputado João Amin. Quando você fala, deputado João Amin, na mesma esteira, eu quero continuar aqui o meu pronunciamento quanto às agências reguladoras. Quando eu falo que o governo tem que tirar o braço de cima de algumas funções que não lhe dizem mais respeito e que o que nós devemos ter no Brasil são as boas agências reguladoras, está aí, mais uma vez. Está aí o nosso problema de telefonia, que é uma vergonha. No centro da cidade ninguém consegue falar com ninguém. Daí vai também para o interior, também não dá de falar. Daí tu vai daqui a Lages, tem 2, 3 pontos de celular, depois não pega mais. Se acontecer um problema com um carro, você vai ficar parado ali, porque não tem, e ninguém faz nada. As agências reguladoras estão lá para ficar regulando taxa, tributando. Mas olhando pelo lado que deveria olhar, que é o lado do cidadão, não faz isso. E a NTT em Santa Catarina tem dado uma prova disso. A prova é que não faz nada. O que fizeram com a entrada e a saída da cidade de Tijucas foi uma palhaçada. Você, para sair de um lado de Tijucas, para ir para o outro lado de Tijucas, deputada Ada, você tem que ir em Porto Belo. E ninguém faz nada. O cara chega lá, bota aquele monte de divisória lá no meio da BR lá e faz do jeito que quer e acabou a história. Eu falei para o prefeito, vão trepar aí em cima de uma máquina e vão derrubar isso tudo aí, mandei vir depois então, vamos embora. Fizeram, deputada Ada, isso ali entre o Natal e o 1º do ano, onde já tinha um prefeito que já tinha perdido a eleição e o outro que ainda não tinha assumido. Ele não olha o plano diretor de cidade, ele não olha os estudos de mobilidade, ele não cumpre o que tem que cumprir, porque, por exemplo, a situação de Tijucas tem um elevado que tem que ser feito pela autopista litoral aí, que eles não fazem. E agora a palhaçada na nossa alça de contorno da Grande Florianópolis. Vai até quando essa enrolação para Santa Catarina? E até quando a Grande Florianópolis vai pagar o preço? Porque se é para o desenvolvimento, que é do Mercosul, para Santa Catarina, mas quem está pagando o preço mais caro por isso é a Grande Florianópolis. Somos nós que andamos todos os dias aqui dentro, aqui, que virou um inferno astral. Andar de carro ou de ônibus, ou o que for. Agora eu estou querendo fazer um corredor de ônibus, não adianta corredor de ônibus, coisa nenhuma. Não vai adiantar, não vai resolver o problema de mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Não vai. Duvido. Sabe por quê? Porque o transporte coletivo de Florianópolis é ruim, é caro, os horários são péssimos, a falta de regularidade de horário é maior ainda. O cidadão não vai deixar. Deputado Maurício, se eu me permitir mais um minuto. O cidadão... É o horário dos partidos. Obrigado. Próximo horário pertence ao PSD. Próximo horário pertence ao PT. A palavra ao deputado Dirceu Odreste, por até 7 minutos. Eu quero, senhor presidente,
continuar um raciocínio que eu fiz há pouco, aqui no meu horário de explicações pessoais, sobre esse momento grave que o Brasil vive na sua economia e um processo fortíssimo de desnacionalização que este país vive. Então, eu quero trazer aqui presente que, sem uma política de Estado que protege a economia nacional, da agressividade dos capitais internacionais e estrangeiros, a indústria brasileira, aos poucos, foi sendo desmantelada. Aquelas que não foram vendidas viram-se obrigadas a abrirem seus capitais. Os números atestam que nós temos aí um processo de desnacionalização da economia, tendo os anos de 2012 até 2015 sido o maior impacto. São 296 empresas transferidas para o controle de estrangeiros. Não bastasse a compra das empresas nacionais pelo capital estrangeiro, é financiada com recursos públicos. Desnacionalizar a economia traz um conjunto de fatores negativos. Primeiro, significa enfraquecer o parque nacional. Segundo, prejudica a competitividade da nossa indústria. Terceiro, o compromisso do capital estrangeiro com seu país de origem. Quarto, a aquisição das empresas brasileiras não significa transferência de tecnologia. Quinto, perda de arrecadação, já que o lucro repassado para as sedes das empresas no exterior não é tributado. A política de juros altos, câmbio sobrevalorizado, eliminação de barreiras alfandegárias e contenção dos investimentos públicos praticados na maior parte do período acabaram por gerar uma forte retração da economia brasileira, o que levou muitos empresários nacionais a liquidar suas empresas. A lista de empresas que saíram do controle nacional é de impressionar, pois inclui marcas que fazem parte de milhões de brasileiros. O Grupo Pão de Açúcar, transferido para o Grupo Francês Cassino, a FedEx-TAM para a chilena LAM, a Odebrecht Ambiental para a norte-americana Farallon, o Farallon, a Souza Cruz para a americana Tabaco, e também até a churrascaria Fogo de Chão, agora transferido para o Fundo de Investimento Thomas Lee Peters, que também adquire esta empresa. É preciso criar mecanismos para frear o processo de desnacionalização da economia nacional e pensar com nossas práticas, e as próprias cabeças do Brasil num projeto de desenvolvimento autônomo. Do contrário, continuaremos presos aos grilhões da dependência, como subordinados ao desenvolvimento das estratégias das multinacionais. Então, queria terminar este meu raciocínio aqui sobre esta situação que o Brasil vive de desnacionalização, e isto com certeza traz um impacto social, político e econômico para o nosso Brasil, para o nosso desenvolvimento. Por último, senhor presidente, eu quero terminar essa fala do Partido dos Trabalhadores do dia de hoje, reafirmando que em carta o nosso sempre ex-presidente Lula reafirma o seu compromisso com a democracia brasileira e mantém o seu voto como pré-candidato à presidência da República em 2018. O Partido dos Trabalhadores tem reafirmado em todo momento que não aceita a decisão da criminalização, primeiro, da política, segundo, do Partido dos Trabalhadores, e terceiro, do seu maior líder, que hoje já é reconhecido por mais de 70% do povo brasileiro, que é um grande perseguido político. Além disso, é o primeiro presidente preso pós-reabertura democrática da ditadura no Brasil, que é preso político. Por que preso político? Sempre é importante afirmar. O presidente Lula escreve isso em sua carta. Se o Moro e os juízes apresentarem a prova material, que é o direito constitucional dele, ele renuncia à candidatura a presidente da República. Se trouxerem as provas materiais
e o Moro, o juiz Moro, apresentar as provas materiais do processo que ele é condenado, ele renuncia à candidatura à presidência da República. Então, o PT continua firme na luta pela democracia, né, contra este golpe que tirou uma presidente sem crime e já quer tirar de forma antidemocrática, inconstitucional, o seu líder da disputa de 2018. Por isso, eleição sem Lula é fraude, Lula livre, Lula candidato a presidente. Obrigado. Ainda no horário dos partidos políticos, próximo horário pertence ao PCdoB, próximo horário ao PSDB e o próximo horário ao bloco parlamentar PP, PR, PSB, Podemos, com a palavra o deputado Valmir Comim. Vossa Excelência tem o tempo de até 13 minutos. Senhor presidente, Maurício Skudlak, que preside esta sessão, senhores deputados, amigos da TVAL, nossa Rádio Alesc Digital, eu estava observando aqui atentamente, saudar as taquígrafas, eu estava aqui observando atentamente, Maurício, até o discurso de Vossa Excelência, anteriormente, quando falava na questão da segurança, né, no âmbito do Estado de Santa Catarina. E quero, antes de iniciar minha fala aqui, fazer uma saudação ao secretário de Assistência Social de Nova Itaberaba, o Luan, que, aliás, um menino dedicado, proativo, e em que vários debates que tivemos frente à gestão da assistência social, lá ele esteve representando, né, o seu município, a sua região, muito astuto e muito determinado nas reivindicações em defesa do SUAS, né, a nível de Estado. Por isso, o prazer de recebê-lo aqui. E o que eu vou falar tem a ver justamente com essa questão da assistência social, deputado Maurício. Eu acho que, evidentemente, que copiar qualquer tipo de tecnologia, né, de progressão, que venham trazer segurança, qualidade de vida, não é vexamoso, não é feio, né? Muito pelo contrário, nós temos que ir em busca. Agora, como você disse aqui, para mim foi um assunto novo, trazer alguém do Rio de Janeiro para vir realmente auxiliar aqui, ou estar à frente do processo, quando nós temos grandes renomes aqui, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, né, que permeiam a questão da área de segurança e que precisam ser enaltecidas e valorizadas. Mas eu fazia uma correlação, e eu, modéstia à parte, amigo deputado José Milton, nosso líder da bancada, eu tenho facilidade de gravar números. Nós temos hoje em torno de 10.300 efetivos no comando da Polícia Militar. Em torno de 3.000 na Polícia Civil. Deputado Maurício, Vossa Excelência, que é da área, possa até me corrigir se eu estiver aqui equivocado. Nós temos o linear de um precipício que se estabelece a partir de 2020, onde 62% do funcionalismo catarinense, público catarinense, vai ter o tempo de aposentadoria. 62%. Para suprir a demanda que se precisa, mesmo que se utilizando o serviço tático de inteligência disponível hoje no planeta, nós vamos ter que passar de 10 para 18, 20 mil policiais. Ou seja, nós teremos que aumentar essa demanda em 100% dos militares e de 3 para 6 mil os civis. Ora, se nós estamos em um momento de contenção, de redução, estamos criando um passivo de 62% da folha. E eu sempre digo, direito adquirido não se discute, paga-se. Essa é a regra estabelecida
e busque os caminhos, os mecanismos para poder sanar esse problema. Mas nós vamos viver novos tempos, onde, a partir de 2020, é o próximo governo já, independente da ideologia que estiver estabelecida lá no centro administrativo e aqui nesse parlamento, necessariamente vai ter que cortar a própria carne. Essa é a grande verdade, sob pena de incorrermos em uma situação de comprometer o direito adquirido daqueles que já se aposentaram, como está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e muitos outros estados da Federação. E somos um estado de excelência, batemos no peito com muito orgulho. Um estado com um setor produtivo, bonito, encorpado, que proporcionou mais empregos proporcionalmente que o próprio estado de São Paulo, que é 6 vezes mais em número populacional que Santa Catarina. Nós promovemos mais empregos, mas mesmo assim temos problemas. E temos 1 milhão de pobres, e 280 mil no grau de vulnerabilidade extrema, onde a renda da família não chega a R$80 por mês. Isso para dizer o quê? Que se não pararmos de fazer de conta e começarmos a estabelecer números indexadores específicos na relação da assistência social, na linha da prevenção, esse bolsão de 280 mil poderá ser um laboratório que vai proporcionar uma potencialidade muito maior de delinquentes, de problemas, de drogas, de roubos, de crimes no âmbito de todo o estado de Santa Catarina. Para dizer que firmo e reafirmo, e os números estão mostrando aí, e é crescente. Um programa de moradia que não temos aqui no estado há mais de 8 anos, é sim prevenir a segurança. Um atendimento do CRAS, no CREAS, de um assistente social, de um psicólogo qualificado, relacionado e associado a isso, o lado humano, na abordagem de um jovem, de um adolescente, de uma família em grau de desestruturação extrema, faz a diferença entre continuar no caminho do bem ou percorrer o caminho do mal. E aquele jovem, não dado a medida corretiva, educativa, exemplar e o apoio que o Estado, o ente federado e o ente municipal têm por obrigação, poderá talvez precisar de 3, 4 militares para fazer o cerco, num tiroteio, numa fronteira, ou tirando a vida de alguém em um assalto na sua residência. Por isso, é uma reflexão que precisa ser exercitada, e com custo muito menor. E é evidente que nós precisamos de serviço tático, sim, serviço de inteligência, sim, utilizar o que temos de disponível nesse mundo globalizado, mas é preciso que, associado a isso e concomitantemente a isso, na linha da prevenção, tenhamos programas sociais específicos, com a oportunidade e a vertente de criar expectativa, de resgatar a autoestima do vivente, de fazer com que essa pessoa busque a sua sustentabilidade. E nós temos hoje, diagnosticado, o planejamento tem isso em mãos. Os bolsões de pobreza que estão estabelecidos no extremo oeste de Santa Catarina, no Planalto Serrano, no Planalto Norte e mesmo no Complexo Lagunar, permeando a região da Palhoça, São José e aqui mesmo, na capital do estado,
onde temos milhares e milhares de famílias, de cidadãos, de catarinenses, na linha da miséria extrema. Por isso, é preciso parar de fazer de conta. Falamos em bilhões de investimento na segurança e deixamos de falar de alguns milhões que poderiam ser investidos na assistência social. E falo do programa habitacional, desencadeado pelas PPPs, parceria pública-privadas, com o fundo garantidor a partir do Estado, como fizemos aqui para as obras rodoviárias. Por que não fazer para o processo habitacional? Como Estado garantidor para avalizar as empresas a buscar o financiamento junto ao BNDES, para suprir essa demanda de 160 mil moradias, e crescente, que temos no Estado. Isso é segurança. Ou sedimentar os recursos para a regularização fundiária. São mais de 330 mil propriedades, amigo Dirceu Dresch. Que o vivente saiu do interior, veio para a cidade com a expectativa de dar uma educação mais digna, uma saúde com mais qualidade aos seus filhos, vendeu a sua colônia de terra e aqui não conseguiu comprar o lote, remetido à periferia da cidade, em uma área de risco, uma área verde ou um loteamento irregular, e o fez por omissão dos poderes constituídos, que não se ativeram dentro da égide do planejamento, e buscar uma adequação e uma realocação para essas pessoas, e que é a oportunidade de poder acessar a sua escritura através da Lei 13.465, mas o Estado precisa ser o motivador, precisa ser o incentivador desse processo. Fato esse que iniciamos com o decreto pronto, baseado e lastreado na legislação, a 13.465, onde lá, quando o presidente Temer concedeu as escrituras para o Estado do Amapá, 1.300 escrituras, deputado Skudilak, que foram feitas em 92 dias, saindo da esfera judiciária para ser processo administrativo direto. São 30 milhões no Brasil. E se olharmos pela expectativa positiva, daqui 2, 3 anos, teríamos 30 milhões de cartas de crédito circulando no mercado brasileiro, desenvolvendo a economia, resgatando a autoestima, dando dignidade ao cidadão, e com a sua escritura ir ao agente financeiro e fazer um aporte de garantia para o seu financiamento e pagar com o seu suor a sua casa própria. Cunho social, cunho econômico e de resgate da autoestima, segurança jurídica para o pai de família. Por isso, eu fico triste quando escuto demandas de orçamento em bilhões e bilhões de investimentos. E olha que a nossa polícia faz um trabalho de excelência comparado aos outros estados da federação, deputado Maurício. Mas é desumano, é humanamente impossível fazer esse enfrentamento cada vez mais crescente, se não investirmos na essência, como dizia a saudosa, amiga de saudosa memória, Zilda Arnes, a prevenção. E é nessa esteira que coloco aqui o meu raciocínio, faço a indagação e que sirva de reflexão para todos nós e, de maneira especial, aqueles que são detentores da caneta. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Valmir Comim. Encerrado o horário dos partidos políticos, nós passamos à ordem do dia. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 387, autoria do deputado Leonel Pavan. Requerimento 388, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, a indicação 255, deputado João Amin. Nós, nesse horário agora, por solicitação, deputados Mário Marcondes e José Milton Schaeffer,
suspendemos a sessão, sim, por 10 minutos, na verdade, por 20 minutos, 10 por cada requerimento. Um requerimento aqui, o deputado José Milton Schaeffer, aprovado por todos os demais líderes, para ouvir o padre Valdemar Carminati, o presidente da CAEP, Centro de Atendimento Educacional Provisório, senhor Odenir Zanetti, para convidarem para a 67ª Romaria e festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio, no município de Nova Veneza, que acontecerá de 24 a 28 de maio. Dizer da apreensão do deputado Milton Schaeffer aí, que queria que antecipasse o horário, mas nós temos que cumprir o regimento. Mas fica a Vossa Senhoria com o tempo de até 10 minutos para utilizarem da palavra. Aí, tá? Também quero saudar inicialmente, então, o presidente, Silvio Drevik, e também, na pessoa dele, todos os deputados, e aquele que intermediou o nosso espaço aqui, José Milton Schaeffer. Então, nós estamos aqui representando a comunidade de distrito de Caravaggio, Nossa Senhora de Caravaggio. Caravaggio é um distrito de 5.000 habitantes, profundamente devotos de Nossa Senhora de Caravaggio. O santuário é o coração do distrito, onde muitas pessoas vêm alimentar a sua fé, pagar as suas promessas. Alguns dados importantes. No ano de 2012, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, de Nova Veneza, recebeu certificado de reconhecimento pelo Índice de Marcas de Preferências e Afinidade Regional, ímpar. Em 2013, do município de Nova Veneza, quando o prefeito Evandro Gava, então instituiu como polo turístico religioso, no âmbito do município de Nova Veneza, o Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio. E depois, em 20 de janeiro de 2014, o governador João Raimundo Colombo instituiu o Dia Estadual de Nossa Senhora de Caravaggio e reconhece o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, no município de Nova Veneza, como ponto turístico religioso no estado de Santa Catarina. E ainda o mesmo governador João Raimundo Colombo, dia 12 de janeiro de 2017, inclui a festa em honra a Nossa Senhora de Caravaggio no distrito de Caravaggio, pertencente ao município de Nova Veneza, no calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina. E agora nós vamos passar, então, um vídeo apresentando um pouco a realidade da nossa festa, lá do Caravaggio, e focalizando bastante o aspecto dos 50 anos que nós comemoramos da construção do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Até onde vai a sua fé? O que você é capaz de realizar em busca de um sonho? Para os moradores do pequeno distrito de Caravaggio, Nova Veneza, município do interior de Santa Catarina, ela tem uma motivação divina e se chama Nossa Senhora do Caravaggio. Impulsionados pela fé e devoção à santa, as famílias se uniram para tornar o local referência quando o assunto é religiosidade. Conheça melhor essa história, que será contada agora por quem ajudou a escrevê-la. A construção do santuário realmente expressa
a fé de um povo, porque aqui essa história começou já desde 1891, quando foi trazida uma estampa lá da Itália pelo João Dondossola. E aí, logo em seguida, uma igrejinha de madeira, depois uma de alvenaria, e aí a coisa foi crescendo. Então esse santuário é um santuário que brotou da realidade, brotou do povo. Não é uma coisa que caiu de paraquedas, mas foi sendo construída junto com a história da comunidade. Então foi a expressão de toda uma caminhada, de toda a fé de um povo, e não só do povo do Caravaggio, mas de toda a região. Desde o início da colonização, das primeiras famílias, as famílias eram muito devotas. E pela dificuldade que elas encontraram, elas tiveram que se unir, tiveram que se ajudar, e eles podiam contar uns com os outros. Em torno dessa religiosidade, dessa devoção, as famílias do Caravaggio começou a crescer, a se desenvolver. E na época da construção do santuário, o padre, o Monsenhor Gregório Lopes, conseguiu envolver as famílias e convencê-las ou conquistá-las a fazer essa construção, fazer do Caravaggio um lugar diferente, um lugar de oração, de encontro, de devoção. E eles aceitaram a proposta, encararam o desafio, se uniram, e até hoje os descendentes dessas famílias, os filhos, os netos, os que viveram nessa época, continuam colaborando, trabalhando, se dedicando ao santuário e à Nossa Senhora de Caravaggio. Cada cantinho dessa casa de Deus está presente o esforço, a dedicação de alguém que se empenhou para dar a Nossa Senhora do Caravaggio um lugar para chamar de seu. Não são tijolos nem paredes, muito menos imagens. Aqui estão presentes alma, esperança, devoção e principalmente a fé. Como a fé das pessoas foi aumentando, muitos conseguiram milagres, graças à avançada, e foi aumentando as festas, a procissão. E o espaço da igreja ficou pequeno, por isso o motivo também de construir um santuário. Esse foi o objetivo também da construção do santuário. Mas começou sem dinheiro. Aí então o padre pediu empréstimo para as empresas, né? Mas era ele que fazia, indicava, bom, aquela empresa, ele adivinhava mais ou menos o poder das empresas. Então, tu dá tanto, dá tanto, dá tanto, dá tanto, e foi indo. Veja, 50 anos atrás, 70 famílias construíram um santuário como esse, foi um desafio muito grande, né? É muita fé. E na época, o trabalho foi quase todo em mutirão, menos o pedreiro, que era pago. O resto foi tudo quase em mutirão, e o pessoal, um doava uma coisa, outro doava outra. De repente o pessoal dizia, não precisamos de madeira. Pode ir lá no meu mato, tira a madeira que precisar. Uma característica, uma originalidade do nosso santuário é justamente a gruta aqui dentro do santuário. É o único santuário que a gruta fica dentro do santuário. Queria, então, nesse momento, agradecer esse espaço e convidar a todo o povo catarinense, os deputados também, a participar da festa, no dia 26 e 27. Santuário de Caravaggio, no distrito de Caravaggio, que fica a 6 quilômetros de Nova Veneza, e Nova Veneza é a cidade mais italiana e a capital gastronômica do sul de Santa Catarina. Então, indo ao Caravaggio, você vai conhecer também Nova Veneza, ver a gôndola, as casas de pedra e tanta coisa bonita. É todo um conjunto, então vale a pena. Então, que Deus abençoe a todos os nobres deputados, abençoe a todo o povo catarinense e venham participar conosco, que nós os acolheremos com muita fé e com muita alegria. Obrigado. Obrigado, Padre Valdemar Carminati. O senhor pode aguardar aí, que eu acho que o deputado José Milton quer se manifestar. Deputado Maurício, quero
ao cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores aqui presentes, senhores deputados, cumprimentar muito especialmente o padre Valdemar Caminati, que nos visita hoje, né? E também o coordenador do CAEP, o Odenir Zanetti, também a Mônica Scott, que está aqui conosco, e o vereador Samuel Milanês, juntamente com o prefeito e com o vice-prefeito Zé, que vem aqui acompanhar na Assembleia Legislativa a visita e o convite, né, para a nossa 67ª Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio. Eu quero aqui, como deputado, cumprimentar todo o trabalho que a comunidade de Caravaggio e Nova Veneza tem feito, né, na religiosidade, não só da cidade de Veneza, mas também de toda uma região. São mais de 50 mil pessoas que participam deste evento, não só pela grandiosidade da nossa igreja matriz, mas a maior obra que é feita é pela renovação da fé, pela elevação, né, que nós todos precisamos, da esperança que a religião nos proporciona. Vocês estão de parabéns, Padre Valdemar, pelo grande trabalho que fazem em Caravaggio, que ele possa inspirar a todos nós, né, da Igreja Católica e de outras igrejas, na busca da fé do dia a dia, que a nossa sociedade tanto precisa. Mais 30 segundos. Padre, quero aqui, em seu nome, em nome do CAEP, como deputado lá da região, reforçar aqui o convite para do dia 18 até o dia 27, que todos os catarinenses possam conhecer Nova Veneza, que é uma cidade diferenciada em termos culturais, em termos gastronômicos e também religiosos. E a Romaria pode sim, além de servir de reforço à fé de todos nós, também servir para conhecer um pouco da cultura italiana de Santa Catarina e da nossa gastronomia. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Zé Milton. Palavra do deputado Valmir Comim. Quero aproveitar o ensejo e saudar aqui o pároco, padre Valdemar Carminati, meu conterrâneo, lá do Beluno de Madonna, lá do Fiorita. Obrigado. Saudar também o Odenir Zanetti, e parabenizá-lo pelo grande trabalho, né, que desenvolve na pregação, né, católica, não só da nossa região, mas foi uma pessoa que percorreu aí esse Brasil, né, afora. Eu estava aqui, e quero de maneira especial saudar o prefeito Frigo, que aqui está presente, e o vice-prefeito Zé, e também o vereador Samuel. Eu estava recordando aqui, sabe, padre Carminati, a menina Caroline Morelli, estudante da escola Humberto Hoffmann, esteve aqui com os alunos da escola, no processo da Escola do Legislativo, do deputado Mirim. E aqui apresentaram alguns projetos, e um deles... Mais 30 segundos. E um deles foi com relação à questão do Santuário Nossa Senhora do Caravaggio. Eu puxei esse projeto, achei interessante, e foi através da minha autoria, que foi consagrado pelos demais pares deputados e sancionado pelo governador, onde institui, né, através da Lei 16.719, o Dia de Nossa Senhora do Caravaggio, e reconhece o santuário como ponto turístico religioso no âmbito do Estado de Santa Catarina. Por isso é um prazer e uma satisfação muito grande poder, né, para concluir, ter aqui a presença, né, de Vossa Senhoria, enaltecendo, né, todo esse potencial que nós temos de fé, que é o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Parabéns pela iniciativa. Palavra. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência, saudar o deputado Milton Chefe, o deputado Comim, que são os mais próximos da querida Nova Veneza, e o deputado Dresch, que também acompanha esse trabalho, saudar o padre Valdemar, o vereador Samuel, mas o prefeito Frigo e o vice-prefeito Espíndola, cumprimentar a toda a comunidade, especialmente de Nova Veneza, e dizer que Nossa Senhora do Caravaggio, que é também a Nossa Senhora de Azambuja, e existe uma simpatia muito grande entre a Nova Veneza e Brusque por conta de Nossa Senhora, por conta de várias empresas que são naturais, oriundos, as pessoas oriundas
de Nova Veneza, que estão em Brusque, e dizer que a Nova Veneza, essa festa que já tem uma simpatia de todos os catarinenses, tanto é que está no calendário, agora no calendário religioso e cultural de Santa Catarina, e dizer que é uma satisfação receber aqui o senhor, Padre Valdemar, saudá-lo também pelo trabalho que o senhor, que a Igreja Católica, que os outros credos também fazem, admitimos, mas um trabalho de interação, de integração social, e esse que o senhor trabalha, que o senhor comanda agora essa festa, na verdade é uma integração lá entre as pessoas de lá com todo o Estado de Santa Catarina. Parabéns, e nós estaremos lá também. Obrigado, Padre Valdemar, pelo convite. Esse programa passou ao vivo para todo o Estado de Santa Catarina e vai ser reprisado ainda na semana. Vamos fazer. E se não estivermos lá, estaremos muito bem representados pelo Valmir Comim e pelo José Milton Schaeffer. Nós convidamos agora para usar a tribuna, também na interrupção, o João Adriano Philips, segundo vice-presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina, SEGESC, para divulgar o projeto nacional Feirão do Imposto. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentando o deputado Maurício Skudlark e, por meio dele, cumprimentando todas as autoridades e deputados aqui presentes. E também cumprimentando todos os jovens empreendedores, especialmente que aqui me prestigiam pela internet através da TV da Assembleia Legislativa. Me chamo João Adriano Philips. Sou natural de Blumenau, mas cresci e fixei residência na cidade de Gaspar. Sou formado em Ciências Contábeis e atualmente tenho uma empresa de consultoria e assessoria tributária. Já sigo... Eu desculpe interromper, só pedir aos nobres deputados, aí nós estamos Tranquilo. Com um orador na tribuna. Obrigado, deputado Maurício. Então, já sigo nesse movimento associativista e voluntário há mais de 6 anos. E estou como segundo vice-presidente executivo do SEGESC, Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, braço jovem da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC. Movimento de grande destaque nacional, sendo considerado o maior e mais capilarizado movimento jovem empreendedor do Brasil. Estamos com 70 núcleos ativos, divididos em 12 regionais, com a participação de mais de 1.500 jovens empreendedores. Estou aqui hoje para apresentar a campanha do Feirão do Imposto 2018, chegando na sua 16ª edição, capitaneada pela Confederação Nacional do Jovem Empresário, a CONAGE, e que ocorrerá em todo o Brasil durante o mês de maio de 2018, sendo o dia da mobilização nacional, o dia 19 de maio de 2018. Em Santa Catarina, nós teremos mais de 50 cidades realizando o evento. E o tema da campanha desse ano é Pague 2, Leve 1, falando acerca da ineficiência na aplicação dos impostos arrecadados. Para falar do Feirão do Imposto, da campanha do Feirão do Imposto, primeiramente eu gostaria de enfatizar que esse projeto ele é orgulhosamente catarinense. Ele foi criado em 2003 na cidade de Joinville pelo Núcleo de Jovens Empresários da Associação Comercial.
que mobilizou toda a sociedade civil joinvilense e, sobretudo, para informar e, sobretudo, educar a população a respeito de quanto se paga de impostos. E, a partir dessa mobilização, o feirão se tornou uma ação nacional. Dentre as conquistas, desde a criação do feirão do imposto, eu destaco a Lei 12.741, que é a Lei da Transparência, que instituiu a discriminação dos impostos nas notas e cupons fiscais, e a Lei 12.839, que estabeleceu a retirada dos impostos federais que incidem sobre a cesta básica. Voltando sobre o tema do feirão do imposto desse ano, falar de ineficiência é fácil, quando temos inúmeros exemplos a partir do momento que saímos das nossas residências. Este ano, uma ação executada na cidade de Agrolândia, durante a nossa Assembleia Geral Ordinária, a nossa AGO, solicitamos às regiões para listarem seus principais gargalos que demonstram a ineficiência na aplicação dos recursos, no caso dos impostos. Dentro das listadas, temos, por exemplo, na minha região, a BR-470, que está com a sua obra atrasada e seguindo a passos lentos, e com certeza comprometendo o crescimento econômico da nossa região. Ou citando outros exemplos, como aqui da capital, a nossa ponte Hercílio Luz, que teve um orçamento inicial de 262 milhões, e conforme informado pelo governo do estado de Santa Catarina e divulgado em março pelas nossas mídias, recebeu aditivos e não sairá por menos de 311 milhões. Temos também necessidades no oeste, como a duplicação da BR-163 e da BR-282. No norte, com a revitalização da Serra da Dona Francisca. No Alto Vale, com o melhor acesso para quem segue de Presidente Getúlio a Rio do Sul. Ou no sul, com o Hospital de Braço do Norte. Ou as enroladas Ferrovias do Frango e Ferrovia Litorânea. E etc, etc. Vou encerrar por aqui. A nossa lista de reivindicações de gargalos são grandes, porém o retorno ainda é baixo. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, as compras por órgãos públicos tiveram um superfaturamento médio de 17% em relação ao setor privado. Nessa pesquisa foi verificada as compras de 2012 a 2014, somando municipal, federal e estadual. E diante desse cenário, segundo o IBPT, o brasileiro precisa trabalhar 32 dias para pagar essa conta. Somado à carga tributária sobre o PIB, que hoje é em cerca de 36%, o brasileiro precisa trabalhar hoje 153 dias para pagar todos os impostos, a burocracia, a ineficiência e a corrupção. Como ser competitivo no mercado global? Se olharmos para a América do Sul, nós temos os argentinos que precisam de 141 dias, os uruguaios que precisam de 96 e os chilenos de 94 dias para pagar o mesmo custo. Sabemos que o Brasil não tem a maior carga tributária. Das 30 maiores cargas tributárias, estamos na 13ª. Porém, somos o 30º, ou seja, o pior em retornar o imposto para a população. Por isso estou aqui hoje, em nome de todos os jovens empreendedores de Santa Catarina, para dizer que somos favoráveis sim ao imposto, que devemos pagar, pois através deles fazemos obras, hospitais, garantimos seguranças e etc. Nossa reclamação está justamente no bom uso dele, ter uma estrutura administrativa enxuta, utilizar o recurso público com todo o cuidado que ele merece. Por fim, buscar uma política pública tributária mais justa, menos caótica e que nos forneça segurança. Temos um exemplo claro do caos e insegurança criada, por exemplo, pela medida provisória 220, rejeitada por essa semana aqui pela Casa. Como o empresário consegue dimensionar o custo dessa maneira? Quem irá pagar por essa insegurança, por essa revisão, por esse replanejamento? Com certeza o consumidor irá sentir isso no bolso. Sobre a campanha do Feirão de Imposto aqui em Santa Catarina, ela se estende durante todo o mês de maio. Convido a população, vocês, autoridades aqui presentes, a prestigiarem. Temos eventos como palestras, e essas palestras a gente fez em parceria com o Observatório Social do Brasil, levando à comunidade informações acerca da tributação.
Temos palestras em escolas e universidades, levando a informação e a consciência tributária para as crianças e para os adolescentes. Temos panfletagem no centro das cidades, entregando informações acerca da carga tributária e a falta do retorno. Venda de gasolina, produtos em mercados, sem impostos. Lembrando que essa prática, na realidade, o empresário, ele tira a mão do seu lucro, dando um desconto no produto, para mostrar para a população o valor do produto com e sem imposto. Temos exposição de produtos, carros, bicicletas, com e sem impostos. E também faremos entrevistas em rádios, em jornais locais, disseminando a campanha 2018 do Feirão do Imposto. Para saber mais sobre a programação completa aqui em Santa Catarina e no Brasil, pode ser feita através do site cgesc.org.br ou através do feirãodoimposto.com.br. Lembrando mais uma vez que a mobilização é durante o mês de maio, mas o dia D será no dia 19 de maio de 2018, onde toda Santa Catarina e todo o Brasil estará realizando o evento Feirão do Imposto. Agradeço novamente o espaço. Sabemos que aqui, por ser a Casa das Leis de Santa Catarina, os senhores poderão auxiliar a mudar ainda mais essa realidade. Nós, do CEGESC, ficamos à disposição, queremos auxiliar, trabalhar e, consequentemente, ajudar a mudar essa realidade que hoje eu transpareci em meu discurso. E esta afirmação é demonstrada pela participação de jovens oriundos do CEGESC no executivo de prefeituras ou no governo do Estado, principalmente nas áreas de desenvolvimento econômico e sustentável. E há também cada vez mais jovens participando de pleitos eleitorais, onde já temos atuantes como prefeitos e vereadores em toda Santa Catarina. Termino o meu discurso com a frase da nossa entidade mãe, a FACISC, dizendo: a gente quer, a gente faz. Meu muito obrigado. Obrigado, João Adriano. Pode aguardar aí na tribuna. Com a palavra, deputado Valmir Comim. Senhor presidente, Maurício Kudilac, quero parabenizar o jovem empreendedor João Adriano, que representa aqui o CEGESC, né? O nosso Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina. Em seu nome também quero estender a minha saudação ao presidente Antônio Guimarães e parabenizá-los pelo brilhante trabalho que desenvolve frente a essa entidade. Aliás, eu participei em vários momentos, né, em debates e palestras e conferências, inclusive na participação e a parcerias com os jovens empreendedores, que é uma característica peculiar do empreendedorismo catarinense. E o trabalho que você desenvolve é um trabalho de conscientização, de motivação, de resgatar realmente o espírito empreendedor que o jovem tem. Eu cito aqui o exemplo de casa do meu filho, né, que a partir dos 27 anos já estava à frente, né, da empresa, hoje com 33 anos, meus sobrinhos. Né? Mais um minuto. E esse é o exemplo, e é uma característica peculiar, né, de todos os catarinenses. E tenho dito sempre que todo político, ele deveria, antes de adentrar ao parlamento, ter pelo menos um carrinho de pipoca para fazer a gestão, para saber o quanto custa matar um leão todo dia para segurar firme a bandeira do seu negócio. E essa carga tributária exacerbada que nós temos, isso não progride de forma alguma, só engessa, né, o espírito empreendedor. Por isso, eu acho que precisamos sim ter uma carga tributária mais flexível para poder ter uma condição de competir melhor e de poder empreender. Parabéns a Vossa Excelência por estar aqui defendendo a causa do microempreendedor, do jovem empreendedor no estado de Santa Catarina. Obrigado aí, parabéns pela exposição aí, sucesso nesse trabalho que a economia depende de vocês. Nós... E aí, valeu, um abraço e conta conosco. Nós reabrimos a sessão, próximo horário, explicações pessoais, não temos oradores inscritos, então, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para segunda-feira, às 19 horas, em comemoração aos 60 anos do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima. Agradecendo a todos os colaboradores, está encerrada a sessão.